sacrifícios de louvor. Estas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar as culpas das pessoas, que é a oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Já vimos, tempo atrás, o significado da oferta pela culpa, lá no capítulo 5. Aqui, apenas vamos encontrar mais alguns detalhes dessa oferta. Na verdade, ele fala da oferta da culpa, e mais no finalzinho ele comenta de outras ofertas também. Então, nós vamos encontrar mais alguns detalhes da oferta, que está lá no capítulo 5, e que eu já expliquei naquela mensagem, e está lá gravada, os detalhes dessa oferta aqui. Então, eu não irei repetir o que já foi exposto sobre essa oferta, apenas darei algumas informações adicionais, práticas para as nossas vidas. Todo o capítulo 7 praticamente, ele se refere, é uma repetição, com alguns adendos, com alguns detalhes a mais, das ofertas que nós já vimos no capítulo 5, no capítulo 4, no capítulo 6, inclusive. Então, o sacrifício deveria ser feito dentro de certos limites. Existia um ritual a ser seguido, e ele era orientado por Deus, que é o que nós lemos ali, ó. Estas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar a culpa das pessoas, que é uma oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado, será morto no local onde são sacrificados os holocaustos. Então o local era dentro ali no pátio do tabernáculo, dentro do tabernáculo. E o seu sangue será derramado nos lados do altar. Então, um pequeno detalhe que ele dá aqui: o sangue era derramado no lado do altar de bronze. E outra coisa que nós podemos ver aqui é um ritual do sacrifício. Então, o título da mensagem: sacrifício de louvor. E outra coisa que nós podemos ver no final do versículo 1 é uma oferta santíssima, muito santa. Então existia certos limites, o sacrifício deveria ser feito dentro do tabernáculo, existia um ritual a ser seguido. Esse ritual foi orientado por Deus, e o ser humano gosta de rituais. Todo ser humano ele gosta de rituais, porque tais rituais mostram um caminho seguro a ser seguido. Rituais nos dão segurança por causa da ordem e da sequência dos eventos. Por isso que nós seres humanos gostamos de rituais. Ritual é sinônimo de liturgia e de cerimônia. A liturgia ou a cerimônia, por isso que muitas vezes ouvimos no meio religioso: não, a liturgia não pode ser mudada, uma cerimônia de casamento tem que ser assim, assado. Nos sentimos mais seguros passando por certas sequências, por fazermos o que é preciso dentro da ordem certa, dentro da liturgia estabelecida. E muitas vezes nós nos sentimos que não deveríamos, até mais espirituais, por seguirmos aquela sequência, porque sacrifício de louvor não vem disso, vem de obedecer a Deus. Se Deus pede, sim, Deus pedindo, nesse caso aqui Deus pediu para Israel que o ritual fosse seguido à risca. E veja que aquele sacrifício era uma oferta santíssima a Deus. Quanto mais foi o sacrifício, então assim, se aquela oferta, o versículo 1 diz ali, esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. Então, se essa oferta, que era a oferta de um animal, onde o seu sangue era espargido ao lado, os dois lados do altar, era santíssimo, algo muito santo, quanto mais foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi separado exclusivamente para esse propósito: ser sacrificado para tirar nossas culpas perante Deus.
Então, hoje em dia, todo ser humano que deseja ser salvo precisa receber esse sacrifício em sua vida. Precisa receber a Cristo como Cordeiro de Deus em sua vida. E todo salvo que deseja que seus pecados diários sejam perdoados, então nós vimos ali antes o não salvo, né? Ele precisa receber o sacrifício de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, e depois de salvo, eu continuo pecando, eu peco todos os dias. É como, eu já falei algumas vezes, não sei se alguém vai lembrar, mas hoje eu estava falando para o Felipe e a Raquel, que eles estão fazendo o aconselhamento pré-nupcial, sobre a cidade dos ouriços. Alguém lembra da cidade dos ouriços? Bom, vamos lá. Tinha uma cidade que vivia os ouriços. Vocês conhecem o ouriço? Tem espinhos, né? Você gosta de comer milho e outros. E era verão, e os ouriços estavam lá, então, na sua cidade, chegava à noite, cada um dormia no seu canto, e beleza, acordavam de manhã e faziam os seus afazeres diários. Só que chegou o inverno, e a primeira noite eles continuaram dormindo, cada um no seu canto, quase morreram de frio. Então, o primeiro dia, o segundo dia, eles não estavam se aguentando. Daí um deu a ideia, não, nós precisamos dormir juntos para se aquecer e não morrer. Então eles fizeram isso. Um deu a ideia, um deles lá deu a ideia, né? Então eles se reuniram e começaram a dormir juntos. Então o que aconteceu? Lá no meio da madrugada, os espinhos de um começaram a cutucar o outro. E daí eles se separaram. E de manhã amanheceu alguns mortos. Aí aquele que deu a ideia estava vivo ainda. Ele disse: ó, seguinte, gente, ou nos acostumamos com os espinhos uns dos outros, ou todos morramos. Então nós temos espinhos, que são os nossos pecados, e nós precisamos encaixar uns com os outros, nos acostumar uns com os outros, não nos acostumar de passar a mão na cabeça, não é isso. Se acostumar porque quando eu olho para cada um, e cada um de vocês olha para cada outro, nós vamos encontrar falhas uns nos outros, na personalidade, no jeito de ser, cada um tem personalidade diferente, cada um se veste de modo diferente, cada um pensa de modo diferente, cada um tem visão diferente da vida e até da teologia. Nós podemos encontrar dentro de uma igreja pessoas que têm visões teológicas diferentes de criação de filhos. Nós podemos encontrar na mesma igreja pessoas que têm visões teológicas diferentes quanto às finanças. O básico todo mundo tem igual, né? Estamos no mesmo patamar. Então nós enxergando uns para os outros, nós vamos enxergar pequenas falhas uns dos outros, que são os espinhos. Se nós não conseguirmos dormirmos juntos, se encaixar nos nossos espinhos, nós vamos acordar todos de frio, mortos de frio. Então a gente precisa fazer isso, porque quando a gente colocou a fé em Cristo, a velha natureza não foi embora, ela continua lá, incomodando, lutando com a nova. A gente tem uma nova agora. Nós deixaremos de ter a velha natureza somente na glória, somente no céu. Agora não tem. Agora nós temos a velha natureza e nós pecamos. Então o que nós temos aqui? Todo salvo agora, que deseja que seus pecados diários sejam perdoados, devem ir em oração aos pés de Deus e pedirem arrependimento verdadeiro, que o sangue de seu Filho lhe purifique de toda culpa. Pois este sangue flui eternamente para cobrir nossos pecados constantemente. Espiritualmente falando, né? O sacrifício de Cristo foi um só. O sangue dele cobre multidões de pecados. E como eu coloquei eternamente aqui, na verdade, até a volta de Cristo, né? Ou irmos ao céu. Então, até o momento de irmos ao céu, sendo glorificados, o sangue dele é uma fonte que flui para perdoar nossos pecados. A gente precisa ir a ele. Então vejam que existe um ritual simples a ser seguido para ser salvo, e depois de ser salvo, para ser diariamente perdoado.
É esse ritual que nos dá segurança da nossa salvação e do perdão das nossas culpas diárias. E esse ritual da salvação a gente faz uma vez só: recebe Cristo. O ritual da salvação, o ritual agora de ser perdoado diariamente, a gente precisa aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Receber a Cristo em arrependimento e lhe pedir perdão com fé. Se a oferta no Antigo Testamento era considerada santíssima para Deus, quanto mais a vida de seu Filho Jesus é santíssima. E dessa forma, isso deveria nos constranger a oferecer nossas vidas também em santidade ao nosso Pai Celestial. Então, irmãos, a nossa dívida para com Deus foi paga por outra pessoa que nem conhecíamos e nem tínhamos algum relacionamento íntimo com Ele, mas foi paga por Jesus Cristo, pelo qual hoje temos livre acesso com o Pai, para termos comunhão com o Pai. Então aproveite isso em sua vida. Você tem direito a isso por causa desse pagamento. Diante disso, irmãos, não podemos viver uma vida somente de discurso do Evangelho, ou de discurso do Evangelho. Não podemos viver a vida cristã somente de boca. Precisamos viver de fato. O discurso nós já temos, e na maioria das vezes ele é lindo, maravilhoso. Precisamos colocar em prática o nosso discurso. E viver a vida cristã é algo muito difícil, irmãos. Não é algo fácil. Por que é difícil? Porque exige sacrifícios. Vocês lembram que o título da mensagem é Sacrifício de Louvor. Exige ser altruísta, exige receber injustiças como Cristo recebeu, exige ouvir coisas sobre a sua pessoa que não são verdadeiras, exige agir de forma que somente Deus irá saber da sua atitude, exige muito. Em alguns casos exige até o desterro, a prisão. Ele me deu o sinal aqui, eu fiz, mas estava alto. Obrigado, Mateus. A mudança de cidade somente com a roupa do corpo por causa do perigo de morte exige ser mal visto, às vezes até a morte. Exige muitos sacrifícios. Então viver a vida cristã não é fácil. Ter o discurso, esse é fácil. Todos nós temos. Eu tenho o discurso do Evangelho, mas viver de fato, isso é muito difícil. Muitos cristãos têm reclamado, muitas vezes eu tenho reclamado, da época que estamos vivendo. Não é uma época boa, né? Na verdade não existiu época, quer dizer, a única época, só teve uma época que foi boa nesse mundo, que existiu nesse mundo para se viver. Alguém sabe qual é? Antes de Adão e Eva terem comido o fruto proibido. Depois de lá para cá não existiu mais época boa, né? É assim, às vezes melhor, às vezes pior, vai assim. O pecado entrou no mundo, ele dilacerou tudo. Mas apesar de ser uma época em que o mundo está virado de ponta cabeça, Deus já nos alertou que esse mundo jaz numa lei. Ainda assim, esta época em que vivemos hoje, de nós crentes, principalmente no Brasil, não tem exigido decisões pressionadas para uma vida cristã bem distinguida do mundo. A maioria de nós tem vivido uma vida cristã normal, alguns até camuflada com o mundo. Algo difícil para o mundo distinguir quem tal pessoa é, e até difícil para a igreja distinguir às vezes sobre a vida de alguns. Então nós precisamos discursar menos sobre quem somos e colocar em prática o que realmente somos quando a vida nos colocar no canto da pressão e da decisão. Precisamos praticar o nosso discurso de crente quando a vida exigir de nós de que lado afinal estamos. Não podemos ser como aquele cachorrinho que late, e quando é exigido um ato de bravura, ele corre fugindo de medo. O Baguera é assim, não? É desse jeito. Vocês olham para ele, tem esse pitbull misturado com guaipeca aí, ele tem um jeitão forte, ele vai me pegar, o pessoal que entra aqui fica com medo. Mas desde quando eu vim morar aqui, entraram já 4 vezes aqui dentro, com ele dentro. Eu brinco com ele,
sei se brinco com ele, eu não vi. Né? Mas, na hora que precisa, o Baguera ele tem um ronco, um latido forte, alguns já notaram, ele quer só brincar. Na hora que precisa, ele não faz nada. Né? Então, geralmente, quem fala muito é o que se esconde debaixo de alguma coisa, quando estoura alguma coisa. Geralmente, não dá para contar com alguém que discursa maravilhosamente com muitas palavras. Então, a nossa vida cristã precisa ser confiável a ponto de eu imitar a Cristo na hora H. Veja novamente o versículo 2: o animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos, e seu sangue será derramado nos lados do altar. Só havia um lugar que o animal deveria ser morto: no local onde ele seria sacrificado. E o sangue deveria ser derramado especificamente nos lados do altar do sacrifício. Era tudo muito claro no ritual para tirar as culpas. O ritual de Jesus como sacrifício para tirar nosso pecado também foi muito claro. Nossas vidas cristãs precisam ser claras o suficiente para radiar a luz de Cristo através de nossa clareza de vida cristã. Versículos 3 ao 6. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimadas também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras. Até alguns comentários falam sobre, deixa eu ver aqui, essa parte aqui, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. Alguns têm dito que é o cátar, que eu não sei, tenho certeza disso. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Essa é a oferta de reparação, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Todavia, deverá ser comida em local santo, pois é uma oferta santíssima. Então, de novo, ele repete a palavra santíssimo aqui. E aqui, é interessante também que ele coloca aqui a gordura, né? Do animal e várias gorduras perto da víscera, os rins e tudo. Isso deveria ser dado tudo ao Senhor Deus. Era algo importante essa gordura. Mas hoje em dia, para nós, né? A gente não vê algo tão importante na gordura e tudo. Mas por que isso é importante? Porque Deus disse que era. Deus decretou, isso é importante. Então virou importante no momento que Deus disse que era importante. Eles deveriam fazer assim. Então nesse texto nós continuamos com a repetição de que toda a gordura, os rins e o fígado do animal deveriam ser dado a Deus como sacrifício. E também o sacerdote poderia comer parte do animal que era oferecido ao Senhor, mas somente poderia comer no tabernáculo, porque era um lugar santo. Então veja, o sacerdote poderia comer, nós já vimos sobre isso também, no capítulo 5, mas só dentro do tabernáculo ele podia comer. E todo fígado, rins e gordura deveria ser dado ao Senhor. Ouça o que escreveu Andrew Bonar sobre repetição das ofertas, porque o capítulo 7 é uma repetição das ofertas e nós estamos vendo algumas repetições aqui. Ele falou o seguinte: o Senhor não se cansa de repetir esses tipos, tanto por causa de seu maravilhoso amor ao pecador, quanto por seu amor ainda mais insondável por aquele que ele oferece ao homem caído em cada uma dessas figuras, seu bem amado, que é Jesus Cristo. Então a repetição ela é algo importante, porque nós esquecemos. E nós lemos toda a Bíblia e nós esquecemos. E nós ouvimos mensagens da palavra de Deus e nós esquecemos de como devemos agir, como devemos fazer as coisas. Então, neste texto, continuamos com a repetição de que toda a gordura, os rins e o fígado do animal deveria ser dado ao Senhor. Foi uma ordem dele, foi um decreto dele. Deus tem abençoado seus filhos de maneiras extraordinárias. Deus tem suprido os seus filhos sem nunca deixar faltar nada. E quando falta, não é culpa dele, mas muitas vezes nossa, de não usarmos de toda a nossa sabedoria e inteligência que ele dispôs para nós. Então nós podemos desfrutar dos bens deste mundo que o Senhor nos permite ter, mas devemos lembrar que tudo vem dele e que um dia tudo ficará por aqui. Portanto, devemos dar o nosso melhor ao Senhor. Não quer dizer que não podemos usufruir de parte do nosso melhor, mas devemos sempre separar parte dele para o Senhor, para o sustento da igreja local, para o sustento dos obreiros, para o sustento de missões, missionários,
funcionários. Então, da mesma maneira que o Senhor pediu toda a gordura para si, hoje em dia o Senhor tem pedido partes de nossa energia, tempo e vida como sacrifício a Ele, e precisa ser voluntário. Eu preciso oferecer isso. A Bíblia ensina que a gente precisa oferecer nossas vidas a Deus de forma voluntária. Se a gente oferecer nossas vidas a Deus querendo algo, com motivações erradas, Ele não aceita o nosso sacrifício de louvor. Isso como sacrifício de louvor. Eu preciso ser voluntário pelo que Ele já fez por mim, e Ele continuará me abençoando mais e mais. A Bíblia ensina isso. Então, da mesma maneira que Deus pretendia que o templo e seus trabalhos nunca cessassem no Antigo Testamento, hoje também o Senhor deseja que sua igreja, seu trabalho com missões, de evangelização, de edificação, etc., nunca parem de funcionar. Veja os versículos 7 ao 10. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. Então, a gente começou no versículo 1 falando da oferta da culpa. Ele está falando agora de duas aqui, que é as não intencionais e as intencionais. A carne pertence ao sacerdote. Então, mais uma vez, ele falando aqui, a carne que pertence, mas não toda, parte, tá? Que faz a propiciação pela culpa. Então, olha que interessante o que ele está falando. O mediador aqui, aquele que fazia o trabalho do sacrifício para o pecador, era o sacerdote, que era instituído por Deus, ele que fazia esse trabalho. Então, parte da carne ele deveria comer no tabernáculo. Versículo 8: o sacerdote que oferecer um holocausto por alguém poderá ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas de cereais assadas em forno ou cozidas em uma panela ou ainda preparadas numa assadeira pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Toda oblação amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão, os sacerdotes. E o versículo 10 fala de outra oferta, que é a de oblação amassada com azeite ou seca. Vocês lembram a oferta dos cereais ou de manjares? Então, neste texto é mencionado o trabalho do sacerdote no culto do tabernáculo. Ele era o responsável por manter tudo em ordem no tabernáculo, tudo purificado e tudo feito conforme as ordens divinas. O sacerdote era o responsável, ou melhor, o mediador entre Deus e o pecador. Hoje em dia, nós temos o nosso Senhor Jesus, que é o nosso mediador. Mas ainda temos pastores e missionários que são chamados por Deus para administrar o culto a Deus e ajudar os filhos de Deus, os orientando em sua adoração. Então o pastor ele orienta, ele não força. Jesus não forçava, ele orientava, ele ensinava. E é esse o trabalho, orientar. Olha, assim, assado que funciona. Ele não empurra, ele não força, ele não age com coerção. Ele apenas orienta o caminho. Esse é o caminho do Senhor Jesus. Então, o chamado, o estabelecimento e o suprimento de pastores para as igrejas locais é um meio da graça de Deus sobre a vida dos crentes. Como alguém disse, todo relacionamento precisa de graça para sobreviver. E a graça de Deus. Então, eu preciso deixar a graça de Deus fazer parte da minha vida. Porque eu preciso ser como aquela cidade dos ouriços, em que eles conseguiram se encaixar os espinhos uns nos outros. Então, quando eu não deixo a graça do Senhor agir na minha vida, eu não vou conseguir me relacionar em nenhum lugar, nem na escola, nem na empresa, nem na igreja, nem na família. Eu preciso deixar a graça de Deus me ajudar, para que eu consiga me relacionar com as pessoas, apesar de reticências. Como comentou Ross e Stewart, liderar a congregação no culto coletivo é um grande privilégio e uma enorme responsabilidade. Aproximar uma pessoa de Deus é o maior serviço que uma pessoa pode prestar a outra pessoa. Então, irmãos, o título desse sermão foi Sacrifícios de Louvor. Essa expressão está lá em Hebreus 13:15. Alguém pode ler bem alto? Hebreus 13, 9 e 15, por favor.
13:15. Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, diante disso, podemos tirar alguns princípios de sacrifícios que terminam no louvor a Deus. Isso é próprio somente para aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, ou seja, para os filhos de Deus, que são aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo. Sendo assim, por intermédio dele, de Jesus Cristo, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, vivamos a vida cristã, não com o discurso, mas na prática, oferecendo a Deus sacrifício de louvor, porque não é fácil viver